Estamos aqui trazendo hoje para a nossa reflexão o estudo feito pelo Wanderson Franco, nosso companheiro do Centro Espírita Fé e Caridade de Juiz de Fora, apresentando o que aprendi sobre Deus com o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe para que possamos ter uma noite de muito aproveitamento. Que assim seja. Olá, sou o Wanderson Franco, de Juiz de Fora, e aqui estou, a convite da Amanda, que muito carinhosamente, muito gentilmente, em nome da Casa Espírita Allan Kardec, nos convidou a gravar esse vídeo para que seja colocado no recém-criado canal no YouTube de vocês. Vamos aqui partilhar durante os próximos minutos uma reflexão. Tá aí, vocês já devem ter visto já no anúncio e no título desse vídeo. O que aprendi sobre Deus com o Espiritismo? É isso. Geralmente, somos levados a uma casa espírita ou um templo religioso pela amiga dor. A amiga dor nos pega carinhosamente pelas mãos e nos leva. Nos entrega para o Senhor. Ali, depois de muito sofrer, chegamos. Geralmente, nem todos chegaram ou chegam numa casa espírita por essas vias. Alguns, geralmente numa proporção maior, é este o caminho que geralmente fazemos. E ali as nossas dores são aliviadas, vamos tendo algum entendimento, faz sentido, cai a ficha, queremos trabalhar em obras assistenciais, servir ao próximo, fazer a caridade que nos pede e nos orienta a doutrina espírita, a pedido, a convite de Jesus, com os ensinamentos que ouvimos em palestras. Alguns buscam grupos de estudos. E ali o véu é levantado, vai ampliando esse entendimento. E foi esses estudos que me levou a pensar sobre Deus. O que eu aprendi sobre Deus? O que o Espiritismo nos ensinou e pode nos ensinar? Quais os caminhos que ele nos convida a traçar? Que forma de pensamento, de entendimento perante os acontecimentos da vida que ele nos traz? Para isso, eu trouxe aqui algumas imagens para compartilhar com vocês e dividir essas reflexões. Então aí, vocês devem estar vendo já. Vamos aqui conversar amorosamente sobre o que está exposto nas obras fundamentais do Espiritismo. Não gosto de falar obras básicas, não é que eu não gosto, porque o básico no nosso conceito é aquela coisa básica que não tem muita importância. Então, as obras fundamentais. Livro dos Espíritos, a primeira obra das obras fundamentais, a questão número 1, por onde iniciou as questões que Kardec levou para os imortais, para nos esclarecer. Que é Deus? E a resposta é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Causa primeira. Causa-efeito. Podemos começar a pensar que esse é o convite que nos faz o Espiritismo. Nos leva a pensar, a gerar em nós uma autonomia no entendimento. Começar a raciocinar. Não foi à toa que Jesus veio na época entre os gregos, entre os romanos e entre os judeus. Os judeus acreditavam num Deus único. Os gregos nos faziam pensar de onde eu vim, para onde eu vou. Era a linguagem corrente naquele ambiente que viveu Jesus. E Roma colocava a lei, a justiça, criou caminhos, estradas por onde passou Jesus. E a pergunta foi essa: causa primeira de todas as coisas, esse pensamento. A luz está acesa. Quem acendeu a luz? A luz acesa é o efeito. Teve uma causa. Qual é a causa? Alguém foi e ligou o interruptor. Mas e a energia que vem até o interruptor? De onde vem? A gente vai remontando as causas. E Deus é isso. A causa primeira, de onde tudo se originou, todos os efeitos surgiram.
Vamos continuar aqui. Para esse estudo, eu gostaria de deixar assim uma sugestão. É importante, é necessário ter a mente aberta, tá? E o coração sereno. Colocar as nossas crenças, o que aprendemos, colocar de lado o que a gente aprendeu aqui do ladinho e se abrir para essa ampliação que nos convida o Espiritismo, tá bom? Eu espero que vocês estejam dessa forma, tá? Mente aberta e coração sereno. E no livro A Gênese, que é pouco estudado no meio espírita, no seu capítulo 6, no item 48, tá lá. Essa Gênese era da tradução das primeiras edições, tá? Que Kardec deixou lá pra gente. Não a que geralmente nós temos, que é a partir da quinta edição. Mas esse trecho que eu vou dividir com vocês estão em ambas edições, tá? Nas primeiras e na posterior ao desencarne de Kardec. Mas está lá. Tudo o que nos possa identificar com a imensidade da extensão e com a estrutura do universo é de utilidade para a ampliação das ideias, tão restringidas pelas crenças vulgares. Geralmente as nossas religiões nos colocam limites. Deus é dogma, não podemos falar. É heresia falar sobre Deus. E Kardec vai mostrar que, para ampliar as ideias, a estrutura do universo pode ser desvendada para a gente. Imagina Galileu, quando no seu telescópio consegue, na Terra, ser o primeiro a ver que a Terra não é o centro do universo. Havia as cogitações, alguns no seu ócio criativo observavam, mas ele constatou essa amplidão, essa dimensão. E é isso. E o que Kardec continua dizendo? Deus se engrandece aos nossos olhos, à medida que melhor compreendemos a grandeza de suas obras. E a nossa proposta aqui é essa. É mostrar essa imensidão do universo, não só essa foto atrás de mim, né? Que, como disse Jesus, na casa do meu pai há muitas moradas. Não era possível, à época dele, explicar detalhes que com a tecnologia foi proporcionada a nós. Então, a nossa proposta é essa. Importante lembrar, também está no livro A Gênese, capítulo 1, no item 13. Diz Kardec, a doutrina espírita não foi ditada completa, ela não está pronta, ela está em formação, como sempre esteve. Como nós estamos em formação, em construção, não estamos prontos. E nem foi imposta a fé cega, a crença cega. Tem que ser assim, acabou. É porque é, não. As instruções o homem deve estudar, comentar e comparar. O que os espíritos fazem é nos instruir. O que nós devemos fazer? Estudar. Comentar sobre elas, elaborar, porque quando eu começo a falar, eu ponho em ordem, começo a colocar em ordem os meus pensamentos. Se eu escrevo, então, fica aí a dica. Escrever manualmente ajuda muito a gente organizar os nossos pensamentos. E a comparar esses ensinos. Comparar com o quê? Com o que está além dos muros, das paredes das nossas casas espíritas. Então, é isso a sugestão primordial que Kardec faz. Já na sua última obra fundamental, a Gênese. Questão número 5, do Livro dos Espíritos, que está nas suas obras fundamentais. Prefiro falar fundamental do que falar obra básica, porque o básico para a gente, é básico, então não vou nem ler, não. Não, é obra fundamental. Fundamenta a doutrina preciosa, que foi e está sendo sempre alargada com o nosso entendimento. O Espiritismo se alarga, vou até ampliar a nossa imagem aqui, o Espiritismo se alarga, ele amplia como? Toda vez que eu sou capaz de vivenciar um amor mais amplo, eu estou com certeza alargando o entendimento espírita. Ele está sendo construído quando cada ser, cada alma passa a respeitar o direito à vida dos outros seres, nós estamos alargando, ampliando o cristianismo, estamos ampliando o conhecimento de Jesus, estamos ampliando a doutrina espírita no seu entendimento e na sua vivência. Toda vez que eu sei perdoar, que eu sei construir algo de bom e de positivo, quando eu contribuo para a obra da criação, eu estou alargando esse entendimento. Mas voltemos aqui aos nossos slides para a gente continuar conversando. A pergunta número 5 é essa.
Que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem consigo da existência de Deus? Da onde vem esse sentimento intuitivo? Vem com você, precede o corpo. Você traz. Se a gente volta nos estudos, nas tribos iniciais, tinha sempre essa questão de um ser maior. E na época falava-se de Deus Sol, Deus Chuva, Deus Trovão, era politeísta, no entendimento que eles tinham dessa grandeza. Reverenciava os seus mortos. Isso já é rudimentos intuitivos da imortalidade. Por que iriam rogar aos seus mortos, se não já tivesse esse conhecimento intuitivo? E assim é de Deus, como responde para a gente os espíritos. Eles dizem que esse sentimento intuitivo é que Deus existe. Pois de onde ele viria esse sentimento se não tivesse uma base? É isso. Agora, em relação à palavra Deus, que é o conceito que nós usamos, da onde vem esse conceito, amigos e amigas? Ele vem de uma tradição judaico-cristã. Deus é a forma que nós escolhemos, se assim podemos dizer, para designar esse ser maior. É importante que na Terra, hoje, mais de 7 bilhões de pessoas, a Terra em si tem o seu lado ocidental e o seu lado oriental. Nós estamos no Ocidente, mas não devemos esquecer que existe o Oriente. E lá nem todos têm o conceito e a concepção de Deus como nós temos, desse Criador, desse ser maior. Ok? É muito importante. Quero dividir com vocês aqui agora, nesse slide aí, o que Victor Hugo trouxe para a gente. Victor Hugo foi um francês, tem uma bela obra de quando encarnado chamada Os Miseráveis, fico aqui a indicação, né, indico para vocês, e trouxe aqui um trechinho que está no livro Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, na sua página 85, no livro número 5. É um capítulo que só fala sobre Deus. E ele fala o seguinte: se chamamos Deus, é por falta de um nome maior. E esse trecho, esse texto foi tirado desse contexto aí, onde ele diz: Deus é maior que todas as teorias e todos os sistemas. Deus é soberano a tudo. O ser divino escapa a toda a denominação e a qualquer medida. E se lhe chamamos Deus, é por falta de um nome maior. E é isso. É essa grandeza que o Espiritismo nos proporciona. E para falar, para comparar, como Kardec sugere, vou trazer aqui agora uma música que não é das lides espíritas, é de outra denominação religiosa. Ninguém explica Deus. Eu queria convidar vocês, vou colocar essa música aqui agora, para vocês ouvirem, e reflitam na letra, embora a canção nos toque o coração, a mim particularmente toca, eu vou colocar aqui para a gente poder beber um pouquinho nessa fonte aí e poder estar refletindo melhor aí sobre as questões aí, qual que é a visão de Deus que as outras crenças têm, tá? Então, partilho com vocês aqui agora essa canção, espero que gostem, e o foco é prestar atenção na letra dessa música. Ninguém explica Deus. Ele se revelou aos seus. É isso. É essa forma de enxergar o mundo que vai se ampliando. Tem questões que não são possíveis serem entendidas.
mas vamos continuar aqui na nossa reflexão. É essa grandeza que nos revela o Espiritismo. É por falta de um nome maior que lhe chamamos Deus. Pergunto para vocês: como é a sua experiência com o sagrado? O que é o sagrado? O que é o sagrado? O ambiente, as paredes que compõem a casa espírita Allan Kardec. Esse local foi sacralizado. Como que ele se tornou sagrado para cada um de vocês? Aqui eu estou me referindo a SEAC, de Matias Barbosa, mas aonde? Na sua igreja, porque hoje com o YouTube, esse convite a ultrapassar os muros, as barreiras, né? As pessoas que antes tinham receio de entrar numa casa espírita para assistir uma palestra, agora, com essa questão virtual que está acontecendo, elas podem beber nessa fonte sem nenhum receio de ser criticadas, rompendo aqueles medos que tinham de entrar, né? Aquele estigma que foi criado durante muito tempo e ainda existe, pessoas têm receio, mas é isso. O que seria esse sagrado? Na sua igreja, as paredes em si, elas foram sacralizadas com o tempo. Você frequenta, ora, pensa no bem, ali você fala mais baixo, ou meu irmão, ou minha irmã. E esse nosso pensamento, esse nosso sentimento vai sacralizando aquele espaço. Então, pessoas que dentro de uma igreja, por exemplo, de uma casa espírita, eu chamo de meu irmão, eu posso, assim que eu saio, porta fora, num trânsito, por exemplo, se essa pessoa chega a me dar uma fechada, o irmão vai embora. É onde foi denominado o sagrado e o profano. Eu escolho, né, um local para ser sagrado, mas o resto é profano. Consegui, com o tempo, sacralizar as questões da vida, ver tudo como é sagrado e vivenciar esse sagrado, né, que é o mais importante. Eu lembro daquela obra do livro Voltei, do Frederico Figner. Não sei se vocês já leram, tem um trechozinho lá. Esse cidadão, esse irmão, ele foi presidente da FEB aqui, conversava com espíritos em reuniões mediúnicas, e chegando no plano espiritual, quando ele é levado na casa dele, ele olha assim as paredes, parecia que tinha uma gosma descendo, escorrendo pelas paredes. Aí quando ele perguntou o que era aquilo, aí disseram que era dos pensamentos, aquilo tudo era fruto e resultado dos seus pensamentos, da sua fala, do seu mundo interno, de agir ali. Então é isso. Se a gente reza, se a gente tem um pensamento reto, né, como dizia no Oriente, né, eu conheci através do Sai Baba, né, o reto pensar, o reto sentir, o reto falar e o reto agir. Eu vou sacralizando o ambiente na minha volta. Às vezes eu levo água para fluidificar numa casa espírita, saio, chego em casa, eu começo a falar palavras não tão assim agradáveis de se ouvir. Será que essa água permanece fluidificada? É só uma questão. Voltando aqui no nosso tema aqui sobre o sagrado, como que é a sua experiência com Deus ou com esse sagrado, tem pessoas que têm experiências diferentes das nossas. E nem por isso isso é pior ou melhor. Tem pessoas que se ajoelham no chão, tem pessoas que juntam as mãos, tem pessoas que ficam diante de uma imagem, porque na dor você se prostra, é a prostração de reverenciar, eu não dou conta. Piedade, me ajuda, por favor. E eu sei que nas lides espíritas a gente vai estudando sobre os objetos, sobre os instrumentos, e às vezes precipitadamente a gente fala assim: eu não compartilhei com você a tela desse sagrado. Eu vou agora voltar aqui rapidinho e dividir com vocês, porque eu acho bem preciosa a imagem que por hora nós estávamos perguntando, né? Como é que é a sua experiência com o sagrado? E é isso. Você se prostra diante do ser maior que você. E não, eu estava falando, né? Às vezes aprendemos, objetos, para que vela, para que imagem? De fato, sabemos que o pensamento é tudo. O pensamento nosso, ele é tudo. Ele é capaz de substituir todos esses objetos. Mas
Será que tudo é para todo mundo ao mesmo tempo? Tem uma experiência que muito me calou o coração, me fez refletir sobre quando no início, a gente estudando o Espiritismo, a gente aprende sobre isso, né? É... Ah, precisa de vela não, precisa de imagem não. Tem uma senhora que fez um transplante de coração, veio esse coração de um jovem que desencarnou num acidente, e quando se faz transplante tem que se tomar os remédios, né, anti-rejeição. Passado um tempo, ela parou de tomar. Isso surpreendeu os cientistas, os médicos, mas como ela continua encarnada, né, viva, sem tomar os remédios. Aí quando se aproximaram, o que, que ela faz habitualmente, sagradamente, todos os dias, 2 vezes por dia, 6 da manhã e 6 da noite, desde quando saiu do transplante? Uma imagem de Nossa Senhora, a foto do jovem que ela ficou sabendo quem foi que doou o coração, agradecendo e louvando. Eu vou me atrever a virar para ela e falar: imagem não presta, não serve, não tem utilidade. Não tem utilidade para quem? E é isso, é ter essa flexibilidade de entender que nós podemos já alcançar algum certo entendimento, mas não somos melhores porque temos esse entendimento. É fazer que esse sentimento, que esse conhecimento traduza em sentimentos. E é isso. Como que é a sua experiência com o sagrado? Cada qual tem a sua, né? E é importante que o respeito esteja acima de qualquer tipo de raciocínio. O respeito deve vir antes, né? Porque ninguém ama o que não se respeita e ninguém respeita o que não se conhece. Quando eu passo a conhecer a história do outro, as coisas mudam. Continuando aqui as nossas reflexões, só lembrando uma fala de Jesus que está em Marcos 12, 29, Jesus dando a resposta, ele diz: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Marcos 12, 29. E é isso. Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus. Aonde está o reino de Deus que Jesus veio nos apresentar? Aonde deve ser essa construção do reino de Deus? Se Deus está em mim, ele também está no outro. Eu gosto de lembrar muito quando Kardec fala sobre forma e fundo. Vamos lá. Eu estou reencarnado nessa forma. Essa forma minha é transitória. Eu posso cometer alguns equívocos. Os meus erros são transitórios. Mas, em essência, o fundo é esse espírito que é sagrado, que é divino. Do átomo ao anjo. É esse princípio espiritual em evolução. Por isso que Kardec diz: quem enxerga apenas a forma e não o fundo é um espírito de vistas acanhadas. E a nossa proposta é alargar um pouco mais. O que no Oriente já foi dito, já foi orientado, já foi instruído. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. O convite é sempre esse, de alargar um pouco mais o entendimento. Vamos falar aqui das religiões chamadas de monoteístas, que nessa evolução chegamos nesse ponto de entender que Deus é um só. Jesus vem num povo que já acreditava nesse Deus único, né? Embora os romanos tinham os seus vários deuses, né? A Grécia tinha um Deus desconhecido, né? E falando sobre essas religiões monoteístas, elas têm umas características semelhantes, que é onipotente, é onisciente, é onipresente esse Deus. E elas têm os seus símbolos. Tem aí o Código Moral dos Judeus, a Torá, tão reverenciada, aonde as revelações chegaram. E lá o nome de Deus é Yahvé, Elohim. Temos o Código Moral dos muçulmanos, onde o seu Deus é o chamado Alá. E temos a Bíblia Sagrada, que é o nosso código moral dos cristãos, é o Deus Pai. Então aí são alguns nomes para Deus: Alá, Yahvé e Deus.
É mostrar que por trás desse conceito que nós criamos, que nós escolhemos para poder nos dar um entendimento, outros povos, a sua época, também tiveram os seus conceitos criados, os seus entendimentos. E para esse Deus foi construído locais sagrados de adoração, de encontro com Deus, ou encontro com Yahvé, ou encontro com Alá, ou encontro com Olorum, ou encontro com Osmut, ou encontro com Brahman, embora não temos, no budismo, eles escolheram não conversar sobre esse Criador. Eles conversam sobre outros 3 deuses, mas sobre este não temos capacidade. Então eles escolheram não indagar, não questionar, não querer entender, porque é impossível na visão deles. Na nossa também, mas a gente vai alargando aos poucos. Então, para esse Deus, foram construídos locais sagrados, construídos pelos seres humanos. E esses locais foram sendo sacralizados com a vivência, com as devoções, com as rezas, com os ritos que foram acontecendo. Sabem diferenciar uma da outra? As duas são cristãs. É a Igreja Católica Romana, essa de cima, e a de baixo é a Igreja Ortodoxa do Oriente. E aí tem os 2 papas, né? Houve, numa certa época na nossa história, né, esse rompimento, mas as duas são cristãs, as 2 denominações. E tem essas outras 2 aí do lado. Saberiam diferenciar? Bem, uma é a mesquita, onde se encontra Alá, segundo a sua tradição religiosa. A de baixo aí, à sua direita, é a sinagoga, onde o Yahvé é buscado pelo judaísmo. Então são esses locais sagrados que nós fomos construindo com os seus nomes específicos. E nós percebemos que para Deus se constrói o que há de grandioso, suntuoso, poderoso, diferente, se oferece o melhor para Deus. Para Deus eu vou dar o meu melhor. Bem, nesses locais que falamos ser sagrado, ali falamos mais manso, diferente. É onde dividiu o sagrado do profano. O profano eu falo de qualquer jeito, mas no sagrado não. Conseguir trazer o sagrado para o profano e sacralizar os nossos ambientes, as nossas relações, é um desafio. Se eu for capaz de oferecer o melhor para o outro, não só dentro do local que é sagrado, mas na vida. E eu lembro de Paulo, que escreveu: tudo que fizer, faça como se fosse para Deus. Vou voltar a falar sobre isso. Então, isso que é sagrado, vemos aí grandes obras. Vou ampliar aqui a tela, tá, para vocês verem aí a grandiosidade. E muitas dessas obras não tinham a tecnologia que nós temos hoje. Para Deus se oferece o melhor, porque Ele é tudo para nós. É uma retribuição da nossa gratidão, da nossa devoção. Olha que belos vitrais. E não havia tecnologia como nós temos hoje, não, à época. Será que hoje somos mais inteligentes, como alguns dizem? Ou temos mais tecnologias? Porque se a gente vai a fundo nas obras de artes do passado, ficamos encantados pela grandiosidade, pelos detalhes, pela riqueza, pelo requinte, né? Se oferece o melhor para Deus. E só se adora a Deus nos locais sagrados? O que eu queria voltar a falar, quando Paulo diz que faça como se fosse para Deus, nós que estudamos o Espiritismo, que gostamos das suas leituras no livro Paulo e Estevão, ficamos sabendo de onde Paulo retirou essa referência de que tudo que for fazer, faça como se fosse para Deus. Foi de Gesiel, o Estevão, quando aprisionado, remando lá, depois de escravizado,
pelos romanos, submetido naqueles porões dos navios, ficavam espantados outros escravos. Mas Gesiel, você fica remando com esse vigor, com essa forma tão preciosa? Ele responde: eu não estou remando para os romanos, eu estou remando para Deus. E essa história chegou de alguma forma a Paulo, que depois trouxe em suas epístolas. Tudo que fizer, faça como se fosse para Deus. Eu não estou fazendo isso para a minha mãe, para o meu pai, para o meu vizinho. Estou fazendo para Deus. Ter esse olhar, amigos, pode nos levar a profundas transformações do nosso comportamento. E aqui a pergunta: só se adora a Deus nos templos sagrados? Ou eu posso adorar a Deus em outros locais? Só aqui, dentro, que Deus está? Não. Como também disse Paulo, em Deus vivemos, em Deus nos movemos e em Deus existimos. Conseguir olhar Deus na proposta que nos apresenta o Evangelho, de como está numa canção popular, né? Tudo que move é sagrado. Ter um zelo, um cuidado, seja com os objetos, com os animais, com os vegetais. É um convite que esse alargamento das ideias que nos propõe Kardec deve nos conduzir, deve nos levar. Bem, no estudo aprofundado também da doutrina espírita, eu gosto muito desse trecho, onde fala que, eu vou ampliar aqui para vocês, para ficar melhor. Está lá. É preciso admitir que tal compreensão de Deus se amplia com o tempo, à medida que o homem evolui. Nós vamos evoluindo, vamos criando maiores e melhores equipamentos e vamos ampliando o nosso entendimento. Não quer dizer que nós somos melhores, mas pelo menos o entendimento nós vamos tendo. E continua nessa passagem. Por mais legalista que seja uma religião, por mais que se aferre aos dogmas e às interpretações literais da mensagem espiritual, o progresso humano imprime modificações, ainda que a essência dos ensinamentos permaneça inalterada. Bem, o que está nos dizendo aqui? Não devemos acompanhar as leituras na sua literalidade, acreditar que o que está escrito é daquela forma e pronto, e acabou. Não. Tem essa questão que a gente falou antes do fundo, da essência, da simbologia das escrituras, porque o progresso humano imprime modificações. E é isso, nosso entendimento do que é a vida. Antigamente achávamos que a Terra era o centro do universo. Hoje é impossível se acreditar nisso. Embora tenha pessoas que ainda pensem na Terra plana, mas tudo bem, com todo respeito a esses irmãos. Aí ele finaliza aí. Ainda que a essência dos ensinamentos permaneça inalterada. E a essência é o amor. Essa essência é o que nos disse Jesus. O Senhor é um só. O Senhor está em todas as partes. Então essa essência não muda, ou não deveria mudar de forma alguma. Estamos caminhando aqui para os minutos finais, né, do tempo que foi nos solicitado. Eu queria trazer aqui essa questão que chegou um tempo, né, que a ciência aí com Galileu, Copérnico e outros mais aí começou a romper, porque a religião detinha todo o saber, todo o conhecimento, e foi necessário ampliar os horizontes, porque acreditar no que está escrito literalmente pode nos limitar, como Kardec colocou no início, né, do estudo que eu trouxe aqui, a passagem do livro A Gênese. As verdades estão aí sendo buscadas pelas religiões e pelas ciências. E nesse estudo aprofundado da doutrina espírita, que o nosso propósito aqui é instigar aqueles que desejam caminhar mais, porque senão fica só aprofundado lá dentro dos graus que vai avançando para o entendimento. Então eu trouxe esses pequenos detalhes preciosos que nos abrem o Espiritismo e que muitas pessoas não sabem, não conhecem, porque às vezes não se dedicam a estar estudando. Então aqui a intenção é trazer esse sabor, beliscar um pouquinho, se sentir esse gostinho desse conhecimento que nos traz o Espiritismo. E fala também lá sobre agnóstico e ateu. Né? A ciência e alguns cientistas famosos, importantes para a nossa sociedade, né? O Einstein disse que sem Deus o universo não é explicável
satisfatoriamente. Falta uma parte. Francis Collins, o pai do projeto Genoma, né, o autor do livro A Linguagem de Deus, dos genes, ali está a tradução ali do que Deus nos traz. Quero trazer um vídeo aqui curtinho de alguém que é um agnóstico, muito conhecido, muito reverenciado no meio acadêmico, que fala muito bem de espiritualidade, que é o Marcelo Gleiser. Vou dividir com vocês aqui agora também um vídeo onde ele nos traz também alguns entendimentos que pode nos ajudar aí. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu dar o play aqui. O ateu acredita em não acreditar. O ateu acredita em não acreditar. Então, o ateu basicamente diz o seguinte: eu absolutamente nego a possibilidade de qualquer forma divina, sobrenatural no mundo. E o agnóstico não é assim tão radical. O agnóstico diz: olha, eu não acredito, não vejo nenhuma razão para acreditar em Deus ou na imortalidade da alma, mas, por outro lado, eu não tenho nenhum dado para rejeitar a possibilidade. O fato da gente não entender alguma coisa não significa que ela precisa ser explicada de uma forma sobrenatural. A ciência vive da dúvida e a gente não precisa entender tudo, a gente não precisa ter resposta para tudo para ter uma vida feliz, para ter uma vida completa, né? Essa ideia de que tudo precisa ser explicado para você se sentir em paz, para mim não faz o menor sentido, né? Então eu prefiro viver com a dúvida do que ser enganado por uma ilusão. A postura mais correta de um cientista é você dizer o seguinte: empiricamente a gente não pode provar a existência de Deus, mas a gente não pode também não provar a existência de Deus. Então, por esse motivo, eu fico na minha, respeito direto, né, as pessoas que têm a fé deles e tal, e vivo feliz com isso, sabe? Porque não tem o menor problema. E é isso. Vai chegar um ponto que nós não conseguiremos explicar tudo, saber de tudo. Da mesma forma que eu não posso e não devo falar de assuntos de adulto para criança. Por quê? Eu posso causar uma perturbação ou não conseguir me expressar. Conseguir viver feliz, mesmo sabendo que tem áreas do conhecimento que eu ainda não vou alcançar nessa existência, mas eu vivo em paz. Porque se eu começo a querer ter explicação para tudo que me acontece, eu posso chegar no nível de perturbação, né? Então, é nessa hora que a fé, que é uma das palestras que tem aqui no canal de vocês, entra para nos dar essa segurança, essa certeza que somos cuidados, somos amados por Deus. Pois é, depois dessa longa viagem aí que fizemos, aqui nesse bate-papo sobre Deus, dessa grandeza que nos revela a doutrina espírita, do convite ao amor que nos traz, é impossível não relembrar, né, da passagem que Jesus, à sua época, trouxe, que na casa do meu Pai há muitas moradas, estarei convosco até o fim dos vossos dias. E é isso. Temos toda a eternidade para vivenciar a nossa imortalidade com a amorosidade. Só vamos alçar patamares maiores se cooperarmos com a vida e com os seres da criação. Agradeço aqui de coração a atenção de vocês, o carinho, e numa próxima oportunidade voltamos a conversar. Fiquem na fé, na certeza de que esse Deus, esteja onde estiver, utiliza os seus mensageiros para nos acolher. Da mesma forma que Ele espera de cada um de nós que possamos ser aqui na Terra o representante dele. Mesmo que ainda pequenos, mesmo que ainda falhos, podemos fazer algo para deixar esse planeta um pouco melhor.
que a nossa mente, o nosso coração, seja o local mais sagrado, que seja o local onde vivenciamos a nossa fé e a nossa sacralidade em Deus. Beijo no coração de todos. Agradecemos ao nosso irmão Wanderson Franco pelo estudo dessa noite e pedimos que Jesus abençoe a todos nós e aos lares aqui representados. Se você gostou, compartilhe e deixe seu like. Inscreva-se no canal, não se esqueça. Muita paz a todos, que assim seja.